Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui à nossa aula, mas antes, né? Coronavírus, estão se protegendo, eu estou me protegendo aqui como dá, certo? Coloquei a máscara aqui para lembrar vocês, caso vocês não estejam lembrados. Vou reiterar aqui para a gente se comunicar melhor, né? Bem, essa pandemia, isso que aconteceu aí, nos fez mudar aqui a forma de estudar, tentar se comunicar aqui. Vemos que é difícil, né, o acesso, a questão de se adaptar a isso, mas a gente vai criando meios aí com a participação de vocês para poder continuar os estudos e não parar, né, porque a gente não pode também parar a nossa vida. Se tem como a gente continuar, a gente vai continuar aí se adaptando, né, da melhor forma. Então vamos iniciar aqui com a revisãozinha dos conteúdos, certo? Bem, introduçãozinha aí, a gente tem essa imagem é muito atual, né? O brasileiro gasta 146 dias do ano só para pagar tributos. E nós, corruptos, mensaleiros, sanguessugas, trambiqueiros, etc., agradecendo pelo seu dinheiro. Bem, temos aí um conjunto de políticos, né? Ou seja, um grupo de políticos que nos faz lembrar a noção de conjunto, certo? Então, se eu tenho um conjunto de políticos, eu vou ter o quê? Pensa rápido. Penso rápido? Sim, uma quadrilha, tá, pessoal? É uma quadrilha. Então, um conjunto de políticos é uma quadrilha, certo? Não é quadrilha de festa junina. Eu sei que vocês também estão com saudades da festa junina. Eu também estou triste porque não vai ter, né? Esse ano, mas é por uma boa causa. Então, o que é conjunto afinal? Conjunto nada mais é do que um grupo, uma coleção, tá? Um agrupamento ali de coisas que tenham características parecidas. Simples. Como a gente define aí? E para a gente poder definir conjunto, a gente trata ele com objetos. E cada objeto desse conjunto são chamados elementos, tá? Por exemplo, a gente tem aqui um conjunto V, certo? Sempre dado por uma vogal maiúscula, tá? O conjunto. E assim é a forma que se escreve. O conjunto V são formados pelas vogais do alfabeto. V vai ser igual a E, I, O, U. Ou seja, os elementos são as vogais A, E, I, O, U, que fazem parte do alfabeto, certo? Ou seja, eu especifiquei aquele conjunto, eu especifiquei aquele grupo de elementos com características parecidas, que são o que? Vogais de um alfabeto. Temos aqui outra representação. Essa é a representação mais utilizada, né? Que é a escrita, né? Algébrica. E aqui temos a utilização gráfica. Aqui a utilização gráfica temos os valores A, B, C, D, E. Eu coloquei A, B, C, D, E, tá, pessoal? Mas, no caso, a conjunto vogal seria A, E, I, O, U. Esse aqui é um conjunto genérico, certo? Qualquer. Então, vamos para a igualdade de conjuntos. Um conjunto dito igual a outro, né? Se eu tenho um conjunto A e um conjunto B, quando ele tem os elementos iguais. Por exemplo, eu tenho aqui um conjunto A e um conjunto B. 0, 1, 2, 3. O conjunto B, 2, 3, 4, 1, 0. Todos os elementos são iguais. Sim, todos os elementos são iguais. A ordem vai importar? Não, a ordem não importa, tá? Se os elementos são iguais, a ordem não importa. Tudo bem? Por isso que eu coloquei desordem, assim, para confundir a cabeça de vocês. Outras definições. Relação de pertinência. Pertinência, pertencer. Procura relacionar um elemento com um conjunto. Ou seja, as vogais pertencem ao conjunto V das vogais, certo? O elemento vogal A pertence ao conjunto das vogais. Para representar o elemento, a gente utiliza o símbolo de pertence, né? Aquele símbolozinho, um Ezinho meio bem estilizado. E para indicar que o elemento não pertence, o Ezinho com um cortezinho, uma facada aí no Ezinho, certo? Passou a faca. Temos um exemplo. Seja um conjunto M2, 4, 6, 8 e 10. Complete com pertence ou não pertence nas lacunas abaixo. O 2, o elemento 2, pertence ao conjunto M? Pertence. O 5? Não pertence, né? Não tem o 5 ali, né? No conjunto. O 10 pertence? Pertence, tá aqui o 10. E o Brasil pertence? Não pertence, né? O Brasil não pertence ao conjunto M,
tá, pessoal? Não tem Brasil aqui, certo? Continuando, deu para entender, né? A gente vai para tipos de conjuntos, deu para lembrar, né? Na verdade, tipos de conjuntos, né? Vocês já entenderam. Temos um conjunto vazio, o próprio nome já diz, vazio, não tem elementos nesse conjunto, né? Não possui elementos, certo? E é dado por ou duas chaves, ou esse zero riscado aqui, passado a faca também, certo? Zero estilizado. Por exemplo, o conjunto formado pelos números ímpares divisível por 2. Não tem números ímpares divisível por 2, então A igual a 0, tá? Conjunto unitário. Unitário, tem apenas um elemento. Então, temos aí conjunto formado pelos números naturais, pares e primos. Conjuntos naturais pares, só tem um, é o 2, né? Que são primos. Pares tem vários, 2, 4, 6, 8. Mas primo só tem um, que é o 2, né? Não tem nenhum outro número par que seja primo, só o 2. Então tá aí, A igual a 2, seria B igual a 2, tá, pessoal? Não posso utilizar esse aqui, tá errado. Seria B igual a 2. E o conjunto inverso, a gente corresponde, por exemplo, a gente tem lá o conjunto das letras do alfabeto, com todas as letras do alfabeto, é um conjunto inverso, certo? Porque são todos os elementos daquele conjunto. Eu não tenho como adicionar outras letras do alfabeto que a gente utiliza, né? Tem outros alfabetos. Então aqui a gente tem o conjunto formado pelos todos os oceanos, né? São quem? Atlântico, Glacial Ártico, Antártico, Índico e Pacífico. Então o conjunto universo. A gente não tem outro oceano, certo? Então esse é o conjunto universo. Subconjunto. Subconjunto, sub embaixo. Então o subconjunto é o que? Ele vai ser uma parte daquele conjunto, certo? Daquele conjunto maior, assim, uma parte do conjunto maior. Então se a gente tem dois conjuntos, dizemos que o conjunto A é subconjunto de B, se cada elemento de conjunto A também é um elemento do conjunto B, certo? Então se eu tenho pode ser todos, aí também vai ser igual, né? Mas se tiver um elemento do conjunto A, eu tenho que A é subconjunto de B, certo, pessoal? Temos aí, ó. Diferentemente do pertence, na relação de pertenência, aqui do subconjunto a gente tem de contido e não contido, não, contido e passa a faca, não contido. No caso A está contido em B quando eu tenho aqui, ó, no diagrama de Venn, eu tenho um conjunto B e tenho um Azinho dentro. Eu tenho aqui elementos de A que estão presentes em B. Todos os elementos de A, na verdade, estão presentes em B, estão contidos em B. Vamos aqui algum exemplo, né? Para a cidade de Pacífica, ela está contida no que? No estado do Rio Grande do Norte, certo? E este estado do Rio Grande do Norte está contido no Brasil, no território brasileiro, certo? Ele faz parte do território brasileiro, tudo bem? Então, dizemos que Pacífica é subconjunto do Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Norte é subconjunto do Brasil, tá? Dos estados brasileiros. Entendeu? A questão aí de subconjunto, certo? Brasil, conjunto maior, Rio Grande do Norte, conjunto menor, e Pacifica, o conjunto menor. Aí no caso é subconjunto do subconjunto, né? Certo? A cidadezinha de Pacifica. Bem, continuando, tá aí o Rio Grande do Norte. Relação de inclusão. A gente tem o seguinte. Quando relacionamos conjunto com conjunto, a gente pode ter essa relação de inclusão, né? Utilizando contido e não contido. Eu já falei sobre isso, né? Sobre essa relação. Então, temos aqui A e B. A está contido em B porque eu tenho aqui os elementos de A, 1, 2, 3 estão aqui, ó. Então A está contido em B, dessa forma aqui. Agora eu tenho um conjunto C e um conjunto D. 1, 2, 0. E aqui eu só tenho 1 e 2. Cadê o 0? Não está em D, então Czinho com corte. Então C não está contido em D, tá, pessoal? Também podemos usar os símbolos ao contrário, que é contém e não contém. Exemplo: B não contém A, certo? B não contém A. Os elementos de B, né, o conjunto B, não contém os elementos do conjunto A. No caso, contém, na verdade, né, perdão. Contém os elementos do conjunto A, todos os elementos, tá? Se tiver um elemento que não contém, como o C aqui, né, que o 0 não contém, eu tenho o que? D não contém C.
ou seja, D não contém C. Por quê? Esse 0 aqui não é elemento de D. Então, se eu tiver um elemento diferente, eu posso dizer que não está contido e não contém, certo? Agora vamos para conjunto das partes de um conjunto. Conjunto das partes de um conjunto. É um trava-língua, mas é fácil de entender. Ele é formado por todos os subconjuntos de um conjunto qualquer, certo? Esse é o conjunto das partes de um conjunto. Por exemplo, vamos aqui, vamos dar esse exemplo aqui mais claro. Eu tenho dado por esse pezinho aí, tá? Escrito o símbolo, a simbologia. O conjunto das partes do conjunto de A. Eu tenho um x, tal que x pertence a A, certo? Essa é a regra. X pertence a A. Então vamos ver. Tem um exemplo aqui, onde eu tenho um conjunto 0 e 1, A, né? Conjunto 0 e 1, com elementos 0 e 1. E eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter o conjunto vazio. Eita, o conjunto vazio? Sim, Thomas. Sim, o conjunto vazio. O conjunto vazio é subconjunto de todos os outros conjuntos. Eu esqueci de falar isso no anterior, mas estou falando aqui agora. Conjunto vazio é subconjunto de todos os outros conjuntos, qualquer conjunto, certo? Então, conjunto vazio, conjunto aqui 0, certo? Conjunto 0. Conjunto 1, conjunto 1. E conjunto 0 e 1, ele mesmo. Então, quando conjunto das partes de um conjunto, eu sempre vou ter o conjunto vazio e ele próprio. Tá? O próprio conjunto, certo? Então aqui eu tenho quantos conjuntos? 1, 2, 3, 4. E tenho quantos elementos? 1, 2. Isso aí vai ser interessante mais à frente. Aqui eu já vou ter 3 elementos. Quantos conjuntos eu vou ter? 6. Vamos ver, né? Eu vou ter o conjunto vazio. Eu vou ter o conjunto de 0, conjunto de 1, conjunto de 2. Vou ter o conjunto 0 e 1. Vou ter o conjunto 1 e 2 e vou ter o conjunto 0 e 2, certo? São diferentes, são conjuntos diferentes aqui, ó. Esses três são diferentes, então eu vou tê-los. E vou ter quem? Ele mesmo, 0, 1 e 2, certo? Tem as propriedades importantes, já falei a primeira, né? Que é o conjunto vazio pertence ao conjunto das partes de qualquer conjunto e ele próprio pertence ao conjunto das partes do conjunto de qualquer conjunto. Se A possui N elementos, o conjunto das partes de um conjunto de A possui 2 sobre N. Esse N aqui é a quantidade de elementos, certo? Lembraram que eu falei? Quando eu tinha 2 elementos, eu tinha 4 conjuntos. Quando eu tinha 3 elementos, eu tinha quantos conjuntos? 8. Errou quem falou 6. 8. Por quê? 2. Deixa eu voltar aqui. 2 elevado a 3 é quanto? 8. Certo? Você tem 3, são 4 elementos. 8 vezes 2 dá 16. São 16 elementos, assim sucessivamente, tá, pessoal? É a regrinha. Então vamos para operações com conjuntos. Temos aqui a união. Os elementos pertencem a 2 conjuntos. Aos 2 conjuntos, é a união. Por exemplo, eu vou ter, deixa eu dar um exemplo aqui claro para vocês. Eu vou ter a união B quando eu vou ter os elementos pertencentes a A ou os elementos pertencentes a B. Isso é uma união. Preciso ter os dois? Não, não preciso ter dos dois. Se eu tiver só de um, eu vou ter uma união, certo? Vamos observar isso aqui na prática, certo? Já já. Interseção. Os elementos que pertencem simultaneamente a 2 ou mais conjuntos. Bem, aqui eu utilizei o ou, pessoal, porque eles podem pertencer somente a A ou somente a B. E mesmo assim são união, tá, pessoal? Certo? Porém, na interseção, eu tenho 2 conjuntos e os elementos vão pertencer aos 2 conjuntos e somente aos 2 conjuntos, tá? Por exemplo, A interseção B, eu vou ter x pertencente a A e x pertencente a B, diferente. A gente vai ver mais à frente exemplos. E diferença, temos aqui A menos B, vai ser os valores de x pertencente a A e os valores de x que não pertencem a B, certo, pessoal? A menos B, retira quem é de B,